Bom dia, gente! Hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de saúde pública, nessa nossa segunda aula. Então, a saúde pública nós já vimos, né, que ela é um processo complexo, digamos assim, né, que vai envolver vários fatores, tanto físico quanto emocionais. Só que essa saúde pública, ela deve ser periodicamente avaliada pelos profissionais da saúde, né, para saber se essa saúde pública ela está sendo realmente eficaz. Então, nós vamos ver aqui alguns indicadores que podem ser usados para avaliar qualquer tipo de processo na população, mas também vão servir para avaliar a saúde pública. Então, nós temos indicadores demográficos, que é o quê? Vai ser a taxa de natalidade, que é a quantidade de pessoas que vão nascer naquele período, naquele local, a taxa de fecundidade e a taxa de expectativa de vida. Nós vamos ter indicadores socioeconômicos, que vai ser o quê? A renda per capita e familiar e também a taxa de escolaridade. E nós temos os indicadores de saúde, que é a morbidade, que é a quantidade de pessoas que estão sendo afetadas por doenças naquela população, naquele período de tempo, a taxa de mortalidade, que é a quantidade de pessoas que vão morrer em função de alguma doença, né, ou então de várias outras doenças. O saneamento básico, ele é também utilizado, né, como promoção da saúde, digamos assim, para avaliar se aquele local está tendo de fato uma saúde pública adequada. Esse saneamento básico, ele é um processo que ele vai englobar o quê? Tratamento e transmissão de água e tratamento também do esgoto daquele local. A questão deles estarem dos órgãos públicos, né, no caso a prefeitura, está recolhendo os resíduos sólidos, que são os lixos das residências, e também a drenagem, né, de locais quando ficam muito alagados, né, para poder fazer a drenagem para evitar a proliferação de doenças. Então, esses quatro aspectos que a gente viu aí, eles vão formar o que é o saneamento básico. Então, como o próprio nome já diz, né, ele é o básico, ele é a base. Se não tiver isso, tratamento de água e esgoto, coleta de lixo e drenagem dos locais que têm necessidade, não tem como ter uma saúde pública de qualidade. Vamos falar um pouco aqui agora da taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é um indicador do número de óbitos, né, de mortes, por cada 1.000 habitantes de uma população em um determinado período de tempo. Geralmente é um ano que é usado para fazer esse cálculo da mortalidade. Já a mortalidade infantil é o número de óbitos em cada 1.000 nascimentos registrados durante o primeiro ano de vida. Então tem uma diferença, né? A taxa de mortalidade, que vai ser da população de forma geral, e tem a taxa de mortalidade infantil, que vai ser de acordo com o primeiro ano de vida daquelas crianças. A taxa de incidência de doenças, que é utilizada também para fazer um cálculo, né, da qualidade da saúde pública local. A taxa de incidência cumulativa ou de risco, que é a mesma coisa da taxa de incidência de doenças, é a maneira mais simples de medir o risco de ocorrência de uma doença. O número de pessoas em risco de adoecer é estipulado no início do estudo. Então, quando começa uma doença a agravar aquela população, vamos pensar, por exemplo, como o caso do coronavírus, né? Que é o vírus que vai causar a Covid-19. Então, quando começa as pessoas se infectarem com determinada doença, é feita essa taxa de incidência, por exemplo. Uma pessoa doente, ou seja, uma pessoa infectada, quantas pessoas ela pode passar aquela doença? Então, é feita essa estimativa, né, para poder trabalhar em cima da população, para saber quais medidas de saúde pública deverão ser tomadas para que a população toda não adoeça. Então, vocês vão agora aprofundar os conhecimentos de vocês, fazendo a leitura das páginas 111 até 114, e depois vão responder as páginas 115 e 116 e vão enviar para mim no WhatsApp. Então, por hoje era só. Tenham um bom dia.